Salve galerinha, sejam bem-vindos aí ao canal Carlitos Tips na área para mais um vídeo de palpites de futebol. Para hoje, nossa segunda-feira, dia 5 de agosto de 2024. A gente vem no final de semana aí com uma grade cheia e a gente vai para uma segunda-feira onde a gente ainda tem alguns jogos interessantes, onde eu separei 6 jogos para vocês e também vou trazer uma duplinha com odd 208, que tá uma belezinha para a gente colocar o cacau. Vou chamar a tela cheia e no final a gente volta aqui com essa duplinha. Vamos lá. Bom, galerinha, seguindo a sequência de horário, a gente vai pegar um jogo aí no Submundo, na Estônia, um jogo às 13 horas, entre o Tartu e o Tallinna. Esse jogo a gente tem dados interessantes para gols, a gente tem indicadores de gols altos, tá? Se a gente puxar aqui, ó, tabela de classificação, um campeonato que já tem mais de 20 jogos, ó. Então, as duas equipes, o terceiro contra o quarto, ó, com 20 jogos, o terceiro colocado, o Tallinna, ele marcou 52 gols e sofreu 29. Com 20 jogos, o Tartu, ele marcou 40 gols e sofreu 21. Então, de cara a gente vê que é um campeonato com expectativa over, dois times over, e a gente vai buscar aqui ambos marcam sim, ó, pagando 1,40. A gente não tem a odd do over 1,5, deve estar pagando muito baixo, porque é realmente uma expectativa alta de gols, ó, e a gente vai indicar o ambos marcam sim, ó. Antes da gente passar para o próximo jogo, a gente só vai mostrar isso aqui, ó. O visitante jogando fora de casa nos últimos 5 jogos marcou 23 gols, ó, com a média de 4,6, uma média altíssima. E o mandante marcou 10 com média de 2 e sofreu 6, tá? Então, isso aqui confirma o nosso ambos marcam pagando 1,40. Às 15 horas a gente vai para o Egito, para o jogo do Zamalek contra o EMP, onde a gente tem a odd do Zamalek, a odd para vencer pagando 1,89 e a odd do EMP pagando 5. O Zamalek, que normalmente briga com o Al-Ahly, esse ano vem ruim, vem na terceira colocação, mas para se manter aqui no topo, a tendência é que ele ganhe, tá? Ele jogando em casa. É um time relativamente bom. Ele vai pegar um time que é o nono colocado. E aqui a gente vai trabalhar a favor do Zamalek. Se a gente puxar a race dos últimos 5 jogos do Zamalek em casa, a gente vai ver, ó, que ele ganhou 3 e empatou 2, tá? Então é um time que ele joga bem em casa, ele não perde, tá? É muito difícil perder e a gente vai trabalhar aqui com empate anula, com essa odd de 1,89 e deve estar pagando 1,30, 1,25 para você completar aí o seu bilhete. Já às 16 horas a gente vai para a Romênia, tá? Campeonato que está iniciando, a gente tem poucos jogos, mas a gente tem um indicador alto para gols. E a gente vai tentar buscar gols aqui nesse campeonato, nesse jogo aqui específico. A gente tem o jogo do Rapid Bucureste contra o Seps. E a gente, a princípio, vai indicar o over 1,5, mas dá para trabalhar também com ambos marcam sim. O que pega é que, como eu falei, o campeonato está iniciando agora. Ó. O Seps é o quarto colocado, ele jogou 3 jogos, ele marcou 4, sofreu 2. Enquanto que o adversário, ele jogou 3 jogos também, o Rapid Bucureste, marcou 3 gols e sofreu 4. A gente tem aqui, ó, dados de jogos de outros campeonatos, se a gente pegar os últimos 5 jogos, e a gente tem dados interessantes, tanto para o mandante quanto para o visitante, tá? E por isso que a gente indica, que a gente acredita que vai bater o ambos marcos. Mas para trabalhar de forma mais tranquila, coloque aí o over 1,5 aí no seu bilhete. Para completar o bilhete aí tá pagando 1,28, eu acredito que tenha valor aí essa odd. Agora às 18h30 a gente vai apostar em jogos aqui no Brasil. A gente vai começar com o jogo da Série B, o jogo entre a Chapecoense e o Mirassol, onde a gente tem o Mirassol com odd de favorito, porém um odd acima de 2, tá? Um odd 2,84. E a gente tem aqui uma expectativa de jogo under. A gente tem indicadores para isso, indicadores para under. Se a gente for olhar o under, o under 2,5 tá pagando 1,42. Eu não sei quanto é que tá pagando o under 3,5, mas essa bet aqui já é interessante, tá? É um jogo que a gente tem uma expectativa de poucos gols realmente, ó. Se a gente pegar a Chapecoense em casa nos últimos 5 jogos, a gente vai ver que eles são jogos para poucos gols. Ó, 1-1, 1-0, teve um 2-1 aqui, 1-1 e 1-1. Então, só nesse jogo aqui que a gente tinha mais de 2 gols, tá? A gente teve mais de 2 gols. Se a gente pegar o Mirassol jogando fora de casa, a gente teve 1-0, 1-0, 1-1, 4-2, esse jogo destoou e 1-0. Tá? Então só em um dos 5 jogos que a gente teve o over 2,5. Então a gente pode trabalhar com under 2,5 aqui, mas eu não vou indicar esse under 2,5. Se a gente pegar a tabela de classificação, a gente vai ver que a Chapecoense precisa vencer, tá brigando aí
Lá embaixo, ó, a gente tem o Mirassol na quinta colocação. E a gente tem a Chapecoense, é o 17º colocado, tá? Ele precisa vencer se ele quiser fugir do rebaixamento. Então, com essa odd de 13,20, eu acredito que seja uma bet mais tranquila a gente trabalhar com dupla chance aí para Chapecoense, tá? Deve estar pagando muito bem. E vai ser aqui que a gente vai indicar. Dupla chance Chapecoense. Até porque, como a gente viu, a Chapecoense é ruim dentro de casa, mas ela não perde, tá? E o Mirassol ele vem perdendo. Ele ganhou o último jogo de 1-0 pelo Coritiba, mas no geral ele perde ou empata, tá? Então a gente acredita aí que a Chapecoense pelo menos vai fazer aí um pontinho para tentar subir aí e se livrar do rebaixamento. Agora vamos para os dois últimos jogos da noite. Primeiro é o jogo do Cruzeiro contra o Fortaleza, jogo na Série A, onde a gente vai trabalhar a favor do Cruzeiro. O Cruzeiro em casa vem muito bem, apesar que esse jogo de hoje aí do Cruzeiro contra o Fortaleza não vai ser no Mineirão, tá? O jogo, se eu não me engano, vai ser no Espírito Santo. Mas o Cruzeiro, ó, se a gente puxar os últimos 5 jogos dele jogando em casa, foram 5 vitórias, tá? Então, consequentemente, marcou gol nos últimos 5 jogos. E o Fortaleza, fora de casa, ele não vem muito bem, mas de vez em quando ele apronta, como essa vitória aqui contra o Flamengo, tá? É um time, ó, que sofreu gol nos últimos 5 jogos. Então aqui, o que eu vou indicar para vocês para trabalhar de forma mais segura é um gol do mandante, tá? Tá pagando 1,25 para você completar o bilhete. Mas você pode trabalhar também com um empate anula Cruzeiro, um dupla chance Cruzeiro, ou levar esse jogo para ao vivo para tentar trabalhar algo a favor do Cruzeiro, que eu acredito que o Cruzeiro deve vencer esse jogo, tá? Mas, como falei, para trabalhar de forma mais segura, é um golzinho do Cruzeiro para completar o bilhete, que aí a gente já vai se dar bem, tá? Tem outra beta interessante que é no mercado de escanteios, que é essa linha aqui, ó, do over 7,5 cantos, tá? A gente tem aqui nos últimos 10 jogos, tanto do Cruzeiro quanto do Fortaleza, essa linha aqui do mais de 7,5 cantos, ela bateu em 7 dos últimos 10 jogos do Cruzeiro jogando em casa e bateu em 8 dos últimos 10 jogos do Fortaleza jogando fora, tá? Então, tá pagando relativamente baixo, 1,15, 1,16, mas se você fizer uma duplinha aí para ter um gol do Cruzeiro e essa linha de cantos aqui, pode ser bem interessante, tá? E o último jogo é o jogo na segunda divisão, o jogo do Vila Nova contra o Paysandu. O Vila Nova ele é favorito, tá? Tem uma odd de 2,12 contra uma odd de 4,20 aí do Paysandu. A gente vai trabalhar a favor do Vila Nova. Acredito que o Vila Nova deve vencer essa partida, mas a gente não vai trabalhar no mercado de resultados, ó. Se a gente for buscar o mercado de resultados, ó, os últimos 5 jogos do Vila Nova em casa, ele venceu 4 e empatou 1, tá? Então, consequentemente, ele marcou gol desses jogos que venceu, mas ele também marcou aí nesse empate aí, que foi um empate de 1-1 contra o Santos, tá? E se a gente pegar os últimos 5 jogos do Paysandu jogando fora de casa, ó, ele perdeu de 1-0, ganhou de 5-3, um jogo de muitos gols contra o Ituano, ganhou de 2-1 da Chapecoense, 1-1 contra o Coritiba e perdeu de 1-0 do Brusque. Ele sofreu gols dos últimos 5 jogos, tá? E o que a gente vai indicar aqui é um gol do Vila Nova, tá pagando 1,25, também da mesma forma como o jogo do Cruzeiro, tá? Além disso, a gente também tem uma bet interessante aí no mercado de escanteio. Ó, no mercado de escanteio, nos últimos 10 jogos aí do Vila Nova jogando em casa, o over 7,5, ó, ele bateu em 10, tá? 10 dos 10. A mesma coisa no jogo do Paysandu, tá? O Paysandu jogando fora também, essa linha foi cumprida nos 10 dos 10 últimos jogos. Assim como a linha do over 8,5, que também bateu aí em 10 dos 10 últimos jogos do Vila Nova em casa e 10 dos últimos 10 jogos do Paysandu fora de casa. Então, a expectativa é que a gente tenha muitos cantos, tá? E pelo menos um golzinho aí do Vila Nova. Agora vamos lá para nossa duplinha. Bom, galerinha, a nossa duplinha é uma duplinha com odd 2,08, onde a gente vai trabalhar no jogo do Cruzeiro e no jogo do Vila Nova. No jogo do Cruzeiro a gente vai colocar Cruzeiro para marcar um gol pelo menos, tá? Mais de 0 gols. E mais de 7 escanteios aí no jogo, tendo uma odd de 1,45. Vai duplar aí com o jogo do Vila Nova contra o Paysandu, pro Vila Nova marcar pelo menos um gol, então mais 0 gols pro Vila Nova, e mais de 7 cantos aí na partida, um odd de 1,42. Juntando isso aqui, a gente tem uma duplinha com a odd 2,08, e a gente vai trabalhar com 0,5%, tá? Com meio stake, e vai tentar dobrar aí, quase mais que dobrar aí o nosso investimento, tá? Então, é isso que eu tinha para passar para vocês. Estamos junto aí no Green e no Red. Valeu!